Fala pessoal, vamos resolver mais umas questões aqui dessa drenagem de rodovias e ver como ela é cobrada nas bancas da CESP e de forma um pouquinho mais aprofundada, né, os detalhes dos dispositivos. Então tá. Primeira questão aqui: em razão do baixo custo de implantação e da maior permeabilidade da necessidade de manutenção com menor frequência, as sarjetas e valetas com revestimento vegetal são a solução mais utilizada em projetos de drenagem de rodovia. Tá bem evidente aqui para quem já reparou que não é bem o caso, né? Tá, mas vamos analisar aqui o assertivo de forma mais detalhada. Ele está dizendo assim, né? Falando das valetas e das sarjetas. Deixa eu pegar a caneta para fazer um desenho para vocês aqui, ó. Vamos fazer um perfil misto aqui. Então tem uma valeta de corte, desculpa, uma valeta de aterro. E aqui nós temos uma valeta de corte. Aqui nós temos as sarjetas no lado da rodovia, né? Então, a função dessas, por exemplo, as valetas de corte, elas captam a água do terreno montante, né? Tá aqui, né, no caso, e conduzem eles longitudinalmente. As valetas de aterro captam as águas que precipitam no talude de aterro, conduzem ele longitudinalmente. Sarjetas, a mesma coisa, né? Aqui captam a água que cai no talude de corte, conduzem, e aqui cai no leito estradal, conduzem, né? Então tá. Normalmente as valetas e as sarjetas, eles têm 3 revestimentos usuais, tá? Eu vou dar uma limpada aqui na tela pra gente não ir poluindo muito. Seu slide. São 3 revestimentos que a gente precisa saber. Eles podem ser feitos de solo, concreto ou vegetal. Que é a questão, né? Solo a gente utiliza quando o solo é coesivo, normalmente de argila. Concreto quando nós temos um solo menos coesivo, com mistura de areia, então um solo mais arenoso. E o vegetal, que é uma camada de grama, né? Um revestimento vegetal mesmo. Esse vegetal, inclusive, ele é desaconselhado porque ele tem exige muita manutenção. E ele tem uma baixa velocidade de escoamento superficial. Então, na verdade, o manual do DENIT, ele até ele restringe, na verdade, o uso desse tipo de revestimento e diz que é uma alternativa que possui mais manutenção e não menos manutenção, como diz a afirmativa, né? Então, a gente tem uma afirmativa aqui claramente errada, assim, até que não precisaria saber disso tudo, bastaria observar nas rodovias que nós temos muito mais revestimento de concreto, né? A próxima questão aqui fala que os bueiros de grota são construídos para receber as águas provenientes das descidas de água. As descidas de água não, né? Vamos lá, a gente já falou de bueiro, a gente sempre falou de forma geral. Os bueiros têm uma função de permitir a transposição dos talvegs quando eles são atingidos pelas rodovias, né? Aquela história de ter um fluxo de água. Acho que eu trouxe aqui um desenho mais fácil, né? Tá aqui. Então tá, nós temos aqui um fluxo de água, um córrego, com entrada montante, jusante aqui. E aqui nós temos um outro caso que a gente está captando as águas das valetas, conduzindo por uma caixa por baixo do pavimento para jusante. Aqui, no caso dos bueiros que conduzem as águas de rios e tal, que são os fundos do talveg, a gente chama de bueiro de grota. Os bueiros que fazem a transposição de água captada em valetas é o bueiro de grade. Então, são 2 grandes grupos aqui, né? Então, aqui nós temos um corte do que seria um bueiro de grade, captando das descidas e conduzindo por baixo do pavimento a jusante, né? Então, ele está dizendo, olha, que os bueiros de grota que são construídos para dizer, não, está errado, né? São os bueiros de grade aqui, que fazem essa função de captar as águas de descida, como a gente mostrou aqui. Tá, então, questão errada. Próxima questão. Eu trouxe, antes de passar para a próxima questão, eu trouxe aqui, ó, os bueiros eles podem ser classificados por 4 formas. É interessante a gente já saber disso, porque talvez no futuro vocês se deparem. Eles podem ser classificados quanto à forma deles, ou seja, a forma mesmo, tubular, uma fórmula celular, helicoidal, que são as formas especiais aqui, então. Formato do tubo. Ele pode ser classificado quanto ao material dele. Quanto ao material.
Então, de concreto, PAD, polietileno de alta densidade, PRFV, que é plástico reforçado com fibra. Então, tem vários. Estava escrevendo aqui concreto. Concreto. Um exemplo, né? Eles são classificados ainda quanto... desculpa, pessoal. Tá, vamos lá. Quanto ao número deles, né? Número de linhas. Então, se eles são simples, se eles são duplos, são triplos. E, por fim, quanto à viscosidade. Viscosidade. Tá. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, ó, que é a gente poderia chamar isso aqui, poderia não, né? Ele é chamado de B, que é um bueiro. Então a sigla é sempre assim, B é de bueiro. Daí a sigla pode ser, no caso aqui, simples, pode ser aqui bueiro duplo, bueiro triplo. Aqui a gente vê que ele é tubular, então ele é tubular, todos os três aqui. Tubular. E ele é de concreto, vamos supor aqui, então é de concreto. Então são siglas bem usuais que vocês vão ver. Aqui eu só esqueci de falar da viscosidade. A viscosidade, eu vou voltar no slide anterior, vocês vão ver aqui um detalhe disso. Boca esconsa. O que é o esconso, né? Ele considera em relação ao eixo da rodovia. Quando tem um bueiro que é ortogonal a esse eixo, a gente chama de normal. Quando a gente tem um bueiro, como é o caso aqui, ó, vocês veem, ele está inclinado em relação ao nosso eixo da rodovia, aqui ó, tem um ângulo, então ele é um bueiro esconso. Esconso é um termo meio pouco usual, mas só para a gente, mais uma das formas que a gente classifica, certo? Trouxe uma terceira questão aqui para a gente finalizar o vídeo e não prolongar muito. Segundo o manual do DENIT, em uma rodovia, vamos lá pegar aqui para a gente... Podem ser projetados dispositivos de drenagem de transposição de talvegs superficial do pavimento subterrâneo e de travessia urbana. A drenagem superficial de uma rodovia tem como objetivo interceptar e captar, conduzindo ao deságue seguro, perfeito, né? As águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se precipitam sobre o corpo estradal, resguardando sua segurança e estabilidade. Apresenta um dispositivo de drenagem superficial. Ele quer saber qual desses itens aqui é de drenagem superficial. Então a gente já discutiu vários deles em outros vídeos, né? Poço de visita, não, né? Colchão drenante é o que fica debaixo da rodovia, também não. Dreno lateral, a base, também não, né? É o dreno lateral, se a gente fizer uma rodovia, o colchão drenante aqui. Aqui nós temos nosso dreno lateral. Sarjeta de aterro, né? Sarjeta de aterro, pode ser aqui a sarjeta. E bueiro de grota, não, bueiro a gente já viu também, elemento, então, nossa, letra D aqui bem simples, né? Para superficial, sem muita coisa. A gente tem mais uma questão aqui, ó, vamos resolver essa aqui também, antes de finalizar, já que estamos ainda com tempo. Os drenos longitudinais devem estar localizados acima da camada drenante para que absorvam apenas o excesso de água por percolação. Não, né? O objetivo deles, eu trouxe um corte aqui, inclusive, o objetivo desse tubo coletor aqui, ó, é isso que ele está se referindo, é ficar abaixo da camada drenante para que toda a água que precipita no pavimento, ou mesmo que infiltra pelo lençol freático, ela alcance a camada drenante e seja drenada nesse tubo, que vai depois ser conduzido para fora, né? Então os drenos longitudinais devem acima da camada drenante? Não, abaixo. Abaixo da camada drenante. A questão está errada, tá? Isso aqui a gente consegue encontrar no manual de drenagem do DENIT. Fechou, pessoal? Então tá, agradeço a atenção aí. Depois a gente faz mais, tá?